é o Deus que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar, né? E a gente tem essa certeza porque a palavra de Deus nos fala isso, né? Até o leão com muita fome jejuou, né? E Daniel foi livrado, porque o Senhor era com ele assim como ele é conosco. Amém? Queridos, uma boa noite a todos. A você que veio pela primeira ou pela segunda vez, seja bem-vindo. Faça desse lugar a sua casa. A você que nos assiste também pelas redes sociais, fique conosco até o final. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E se o Senhor nos incumbiu de trazer a palavra, é porque Ele quer falar conosco, amém? Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, no capítulo 3, verso 12 ao 15. Que fala assim, Filipenses, no Novo Testamento. Se você não tem tanta intimidade com a Bíblia, fica no Novo Testamento. Ali é menor, é mais fácil de achar. Depois Romanos, Coríntios, depois Efésios. Carta de Paulo aos Filipenses, que diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Queridos, aqui é Paulo falando, é a carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipe. Paulo, nesse momento, ele está preso, provavelmente em Roma. Estudiosos acreditam que ele estaria preso em Roma. E é uma das cartas que eu mais gosto, né? Uma das cartas de Paulo ao qual eu mais gosto, porque ele fala um assunto do capítulo 2 que nós estamos falando aqui na quarta-feira, que é sobre unidade. E quem perdeu a última quarta-feira, a quarta-feira anterior, quem perdeu essa quarta-feira, perdeu as bênçãos do Senhor. Um tema bem específico, mas que o Senhor quis trabalhar no nosso coração, porque não devemos só estar em união, mas estar também em unidade. E unidade é diferente de união, foi falado aqui. União é uma agremiação. Quando tem uma agremiação, estamos em união. Mas em unidade é num só pensamento, num só objetivo, numa só fé, num só caminhar. E quarta-feira foi um momento marcante aqui, o Senhor operou, trabalhou em corações, a gente viu a necessidade que é necessário nós estarmos em unidade. Paulo, quando começa essa carta, ele começa orando pelos irmãos, e ele fala da sua expectativa para a igreja de Filipos, como também a sua expectativa a respeito de si próprio, porque ele estava preso. E no capítulo 2, como eu falei, ele está falando de unidade, da necessidade da unidade de uma igreja, de um se colocar diferente do outro, ou ser menor do que o outro. Ele estava falando isso porque no versículo lá no capítulo 4, ele dá uma dica ali que tinha duas irmãs que tinham pensamentos diferentes, que era a Sintique e a Evodique, duas irmãs que elas tinham pensamentos diferentes. Lá no capítulo 4 ele já dá um entender que havia uma divisão de pensamentos dentro da igreja. E não é objetivo que haja divisão. Nós somos pautados e baseados na palavra do Senhor, mas precisamos sim andar em unidade como irmãos que somos. Enquanto igreja nós temos um objetivo em comum, em caminhar em direção aos céus, mas precisamos fazer isso no mesmo modo de pensar. Então não pode haver divergência entre nós. A gente tem que aparar as nossas arestas no dia a dia e andar cada dia mais unidos. E no capítulo 3, Paulo vai falar sobre
o que eu coloquei aqui, eles vão colocar, que é o tema da mensagem, em direção ao alvo. E engraçado que Paulo, eu vou começar a narrar aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 3, que fala assim: resta, quanto ao mais, irmãos meus, alegrem-se no Senhor. Primeira coisa, sempre Paulo falando para que permanecerem, para que os irmãos permanecessem alegres, porque as dificuldades eram grandes, e nós sabemos isso nos dias atuais. As dificuldades não são diferentes daquela época, mudou, vivemos num mundo mais agitado, com muito mais ciência e tecnologia, mas os problemas eu creio que são os mesmos, a briga, a luta pelo dia a dia. Então, Paulo está falando, alegrem-se, alegrem-se, e ele fala, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Ele está repetindo palavras, é como se nós aqui todos os dias trouxemos palavras. Pastor Fábio está aqui, Pastor Marcos, sempre trouxemos palavras, a irmã Raquel sempre aqui, trazemos palavras de ânimo, e parece que às vezes nós nos sentimos, e não é problema para nós fazer isso não, é segurança para vocês. À medida que nós falamos, vocês vão sendo alimentados, nós também estamos sendo alimentados, e essa segurança que se dá é o qual? É que nós venhamos a caminhar com firmeza, e Paulo está falando, não, eu não canso de falar do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, é poder de Deus para mudar as nossas vidas, é poder de Deus para fazer com que nós caminhamos dia a dia, sem retroceder, sem olhar para trás. E ele fala, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falta de circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e em verdade, e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quando Paulo começa a falar isso, ele está falando o seguinte, ei, esqueça essa balela que estão vindo aqui para vocês, falando da lei, falando da circuncisão, falando que tem que ser circuncidado na carne, porque você sabe, se você não sabe, você vai entender, que o judeu, ele tem uma prática, que aos 8 dias de idade, Jesus também, aconteceu com ele foi circuncidado, porque era a lei, era um protocolo da lei, existia uma marca que separava na carne o povo de Deus, e hoje nós somos circuncidados no nosso coração, através do Espírito Santo que habita em nós, nós temos uma circuncisão espiritual, e Paulo está falando, esqueça, porque pela carne eu fui, ele está falando, eu tenho atribuição para falar isso, porque eu fui circuncidado, eu fui circuncidado na carne, mas o que vale é o Espírito. E ele fala também, eu era da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, ou seja, eu sou de uma linhagem, mas para nada disso me importa mais, ficou para trás. E ele avança dizendo, quanto à lei, eu fui perseguidor, e eu era irrepreensível, ou seja, não havia repreensão quanto à minha conduta moral da lei. Eu seguia a lei de Moisés à risca, eu fazia tudo certinho, não tinha nada para me comprometer, eu era irrepreensível, eu era perfeito segundo a lei. Mas quando eu me deparei com Cristo, eu vi que eu era o maior miserável pecador. E é assim conosco, talvez lá no mundo você praticava as coisas da sua maneira, de forma certa, coerente, não fazia nada errado, seguia praticando a religiosidade ao extremo, na sua conduta perfeita. Mas a partir do momento que você encontrou com Cristo, você viu que você não era nada perfeito. E nós estamos aqui por isso, porque nós não somos perfeitos. Nós entendemos isso. Nós entendemos que basta todos os dias nós estarmos diante de Deus para ser mudado, o nosso caráter ser mudado, nós sermos transformados.
E nós vimos a cada dia que nós caminhamos com Cristo que mais mudança nós precisamos. E Paulo consegue entender isso, ele está falando para eles: ei, não se baseiem no que eles estão falando lá, que tem que ser religioso, bonitinho, botar aquela roupinha bonita aí para aquele lugar e tal, e cumprir um protocolo. Não esqueça, nós precisamos ser circuncidados na carne, no Espírito, pelo Espírito que habita em nós. Na verdade, versículo 7, desculpa. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, como escória, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a injustiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele fala assim: tudo que eu tinha, toda a minha glória, tudo que eu conquistei e que eu perdi, eu considero como lixo, para nada serve. Eu quero é conhecer a Cristo e poder tomar parte na ressurreição dele. Eu quero ganhar a Cristo e ser achado nele. Então Paulo entende que tudo que ele havia conquistado, e ele está falando para eles, ele já sabia disso. Tudo que ele havia conquistado ao longo do tempo não era nada em relação ao que o Senhor tinha reservado para ele. Versículo 12 diz assim: não que eu já tenha alcançado, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Quando a gente vê Paulo falando assim, não que eu já tenha recebido isso ou que já tenha obtido a perfeição, ele está falando assim, a gente vê na pessoa de Paulo humildade. A gente vê na pessoa de Paulo alguém que não está levando em consideração a sua sabedoria humana, o seu entendimento humano. Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo, ou seja, não paro. Ele tinha certeza pela fé que ele já tinha alcançado sim, mas ele não poderia se sobressair e dizer aos irmãos: ei, sigam. E ele fala depois na frente: sede imitadores meus como eu sou de Cristo. Parece um contrassenso ele falando isso, mas a humildade da pessoa que conhece a Cristo, de saber o seu lugar e saber que precisa mudar a cada dia, faz de nós, queridos, aprendizes. Até o que ele fala no capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele já tinha falado lá atrás. Então ele não se vangloria. E eu e você precisamos entender isso. Por mais que nós venhamos a saber, por mais que nós venhamos a conhecer, nós somos meros aprendizes dia a dia do caminhar com o Senhor. Nós aprendemos do nosso dia a dia caminhar com o Senhor. A gente vai mudando e vai entendendo que precisa mudar, e a cada dia mais mudar e mudar.
e parece que nunca é o bastante. Mas prossigo, eu não paro. Nós não podemos parar. Não pare. Por mais difícil que seja a sua caminhada, a sua jornada, o Senhor quer trabalhar no teu coração e mudar. A propósito, sim. Mas eu fiz tanta coisa errada. Queridos, o Senhor está de braços abertos para te mudar. É só tu querer abrir o teu coração e jogar tudo aquilo que lá atrás ficou, jogar no altar dele. Ele está aqui para nos sarar, nos perdoar. Basta que nós venhamos a renunciar os nossos pecados, renunciar. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também conquistado por Cristo Jesus. Quando ele fala aqui, não é assim, para alcançar aquilo que foi também conquistado, que fui também conquistado. Ele já havia sido conquistado por Cristo, e agora ele precisava correr para conquistar. Nós fomos conquistados por Cristo, por isso que nós estamos aqui. O Senhor nos alcançou, o seu olhar estava sobre nós e nós estamos aqui pela infinita misericórdia dEle, fomos alcançados por Ele. E agora a gente tem que alcançar aquilo para o qual nós fomos conquistados. Em Gênesis capítulo 25 e 27, vai narrar a história de Esaú e Jacó, no momento em que Esaú, ele chega de uma caçada, de um dia turbulento, de dias turbulentos, e ele é recebido pelo seu irmão gêmeo. Acabamos de apresentar dois irmãos gêmeos, né? Ele é recebido por Jacó, o seu irmão, com guisado, ensopado ali, muito cheiroso, e ele estava morto de fome. E já havia uma profecia na vida de Rebeca. O anjo aparece para ela e diz: as crianças se degladiavam dentro do seu ventre, e num dado momento ela era estéril, ela engravida, e o anjo fala que dentro do ventre dela havia duas nações, mas o menor serviria ao maior. O maior serviria o menor. Uma lógica inversa. E nesse momento Esaú, preferido do seu pai, ele chega de uma caçada, ele era caçador, diferente do seu irmão, que ele ficava só no bem bom de ficar dentro de tendas, se escondendo lá, mas ouvindo e se interessando por algo muito maior. E Jacó queria a primogenitura, ele queria o direito da bênção, e não era uma bênção física, era um impor de mãos determinando uma bênção geracional. Entenda que não são as bênçãos que nós recebemos, mas é aquilo que nós vamos transmitir através das nossas gerações, dos nossos filhos. É aquilo que vem depois de nós. E ele oferece esse ensopado para o seu irmão, esse guisado de lentilhas, e o seu irmão Esaú, no seu cansaço, na sua distração, ele vende a sua posição. E o diabo, ele usa isso, distração, para tirar a nossa posição. Ele usa também o nosso esgotamento físico para também tirar o nosso posicionamento. Ele estava cansado. Do que vai me adiantar a minha primogenitura quando Jacó faz a sua proposta? Olha, eu te deixo comer aqui, mas tu me vende a tua primogenitura, me vende o teu direito, eu quero a bênção. E ele, pensando no momento,
ele sai da sua posição, sai da bênção, que já era de direito dele, já que já havia sido conquistado pelo seu avô. Era uma bênção geracional que estaria sobre Esaú e não sobre Jacó. E ele vende, e ele troca. E nós vimos que Jacó tem que fugir, mas a bênção ele recebeu. A bênção já nos foi dada. O Senhor já nos deu uma bênção. Ela é geracional, ela passa de... As bênçãos nos acompanham. O Senhor abençoa até 1000 gerações daquele que o ama. Desde quando tu te posiciona diante do Senhor, a tua família, a tua descendência vai ser abençoada. Mas, meu Deus, atrás de mim só foi destruição. E o Senhor está te dando a chance de você mudar, de você interromper, e você começar a caminhar a partir dali, a partir de você, uma nova vida, uma nova esperança para os teus. O Senhor já conquistou para nós, é direito nosso, é a nossa herança. Nós cantamos lá, Ré maior. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Queridos, nós cantamos aqui várias vezes, como diz a Manu, essas músicas de época que o pai canta. Mas é aquelas que ficaram gravadas no nosso coração, fizeram parte da nossa história e gravaram, essas mensagens gravaram. Tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E muitas das vezes nós trocamos por nada, por aquilo que o mundo oferece, que é passageiro, que é banal. Em Samuel 4:12, nós temos a história, 1 Samuel 4, em diante vai falar a história do profeta Eli. Ele era juiz de Israel, era o sumo sacerdote, não era profeta, desculpa, era o sumo sacerdote. Ele era o sumo sacerdote e ele era o juiz de Israel, ele liderava o povo, porque até então não tinha rei. E os filhos dele perderam o direito àquilo que já havia sido conquistado por uma geração. Uma geração vinha desde Moisés, uma geração. Eles não precisavam fazer nada, já havia sido conquistado para eles. Eles perderam Hofni e Finéias, 2 filhos. Eles começaram a profanar o templo, se deitando com mulheres. Não estavam nem aí para aquilo que o Senhor tinha para suas gerações. E eles morrem na batalha. Seu pai também morre, e daí entra alguém de forma extraordinária, que é Samuel, que havia sido entregue no templo. Ele foi gerado por meio de lágrimas da sua mãe. Ana chorou muito diante de Deus, e o Senhor honrou, e ela entregou Samuel, e o Samuel, de forma extraordinária, que não era de uma forma ordinária, ele assume essa posição. E dizem que também ele assumiu até a função de sumo sacerdote, que não era. Ele era profeta, era juiz, e provavelmente assumiu de forma extraordinária a função de sumo sacerdote. E nós vimos o trabalhar do Senhor na vida de pessoas que deram valor, um grande valor. Em contrapartida, pessoas que não deram valor por aquilo ao qual eles já foram conquistados. Estava diante deles só para seguir. Eu quero te dizer nessa noite que não despreze o que o Senhor colocou na tua mão. Não troque por um prato de lentilha. Não profane a casa do Senhor. Caminhe com fidelidade com Ele, que Ele vai caminhar contigo. Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas.
Ele tem reservado para nós um futuro certo. Não é um futuro incerto, é um futuro certo com Ele. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo mais uma vez vai falar: não julgo que eu tenha alcançado. Novamente ele coloca aqui, ó, eu não vou, né? A gente como cristão, uma coisa a gente tem que ter certeza da salvação. Nós precisamos ser certos de que nós vamos estar com Ele na glória. Senão não adianta eu e você vir aqui. Nós precisamos ter essa certeza de que nós somos salvos em Cristo Jesus. E mesmo que o diabo venha acusar a tua mente, tu diz assim, ó, Satanás, uma coisa eu sei, eu vou estar com o Pai, o teu futuro é certo. O teu futuro já está determinado, o meu é que estar com Ele, o teu já está escrito. Então não receba essas acusações, tenha essa certeza, mas Paulo aqui sempre querendo dizer, olha, não julgo que eu não tenha alcançado, mas prossigo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Você tem esquecido do que ficou para trás? Ou você sempre dá uma olhadinha para relembrar? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Dores, tristezas, as frustrações do passado, os seus medos, os seus erros. Você está caminhando com Cristo numa nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você fala esse versículo, mas no seu íntimo, na sua mente, o diabo acusa os seus erros do passado, os seus pecados. Eu já falei aqui, mostre para ele o futuro dele. Você já é liberto em Cristo. Você foi salvo por Ele, você já desceu as águas dos batismos aqui, você já sepultou o homem velho, você renasceu nele. Esqueça das coisas que ficaram para trás, as suas frustrações, os seus medos. A partir do momento que tu começa a caminhar com Cristo, é uma nova vida. Sepulte o teu passado e comece a caminhar com Ele, ter uma vida nele. É um começar com Ele. Dê um reset no passado. O Senhor quer mudar a nossa história, mas nós precisamos esquecer das coisas que para trás ficaram. As glórias do mundo, aquilo que a gente conquistou no mundo, Paulo falou, eu considero como lixo, como escória, aquilo que eu conquistei lá no mundo, minhas glórias no mundo, não servem de nada a partir do momento que eu começo a caminhar com Cristo. A minha soberba, o meu eu, passou. Com Cristo, queridos, é Ele, é somente Ele, não é mais a gente, não é mais o nosso eu sei, eu faço. Porque a gente é assim, a gente às vezes quer fazer na força do nosso braço. Em Gênesis capítulo 19, 26, vai falar da mulher de Ló. Você sabe a história, talvez você não conheça a Bíblia, mas você sabe que ela foi transformada numa estátua de sal. O Senhor diz através dos anjos que vai destruir Sodoma e Gomorra, pecado abundante como o mundo aí fora. O pecado abundante, ele
Através de Abraão eles procuram 50, 30, 20, 10 justos e só encontram a família de Ló. E nem os genros dele quiseram. Só saiu ele, a sua esposa e as 3 filhas. E o Senhor diz: não olha para trás, vai vir uma destruição total, não olhem para trás, não parem e perna para que te quero. Não olhe para trás. Mas a pessoa às vezes está presa naquilo que ela deixou no passado. O Senhor diz: ei, esquece lá. Esquece lá. E ela vai, mas ela sempre dá uma olhadinha. Porque está no coração. Estava no coração dela. Estava no coração dela o que ela tinha deixado lá. E quando ela olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal. Tudo estava sendo destruído. Foi uma punição. Ela parou, olhou, entrou no raio de atuação do negócio lá e ficou lá, porque era fogo e enxofre que desceu do céu para destruir a terra. Queridos, a gente cantou aqui que nós queremos estar lá, né? Esqueci daquela canção, da segunda canção lá, do coro lá. E o encontro com o noivo para sempre será tão lindo, aleluia. O encontro com o noivo vai ser lindo. A gente não tem que olhar para trás. Para que olhar para trás? O Senhor tem um futuro certo reservado para a gente. Algo grandioso, algo maravilhoso. E com o povo, e depois lá em Números 11, 5, a gente vai falar do povo de Deus que o Senhor tinha tirado da escravidão do Egito. Tira o povo do Egito que representa o pecado, traz o povo para ser tratado no deserto, porque quando nós saímos do pecado, o Senhor quer nos tratar no deserto. E a gente se lembra dos dias do pecado, se lembra de lá e quer voltar, e o povo estava se lembrando lá que, meu Deus, eu estou aqui só comendo maná, já tinha visto o mar se abrir, água jorrar da rocha, coluna de fogo à noite, no frio do deserto, nuvem durante o dia, um maná caindo todo dia, mas eles não estavam satisfeitos, eles estavam se lembrando do pepino que tinha no deserto, lá no Egito, do melão, do alho nativo lá, o alho. As pessoas se prendem lá no pecado, no passado, e não conseguem avançar. E aquela geração pereceu no deserto, não viu a terra prometida, não viu o que o Senhor já tinha reservado para eles. Queridos, que nós não venhamos a olhar para trás, esqueça, não olha para trás, siga em direção ao alvo. O Ariel falou aqui sobre o jovem rico. O jovem rico não conseguiu nem olhar para trás porque ele nem partiu. Ele não teve nem coragem de dar o primeiro passo, o segundo passo, depois de olhar para trás para ver o que ele deixou lá. Ele já nem foi. Eu sigo que é tudo certinho aqui, ó. Eu faço tudo bonito. Para que eu vou largar tudo e viver na dependência de Cristo? Tá tudo. Eu cumpro a lei. Eu sigo os mandamentos. E o Senhor diz: vai lá, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e siga-me. Ele não quis. Ele nem partiu para olhar para trás. Avançando para as coisas que estão diante de mim. Avançar é ir em frente com firmeza. Avançar para aquilo que está nos preparado, que o Senhor tem nos preparado. O encontro com o noivo vai ser maravilhoso. Aqui na terra o Senhor tem reservado sim o melhor dessa terra para a gente, eu tenho certeza disso. Nós vamos comer o melhor dessa terra, basta nós caminharmos com propósito em direção a Cristo.
prossigo para o alvo. E a pergunta, será que nós estamos prosseguindo para o alvo? Será que a gente tem se distraído ou a gente tem prosseguido para o alvo? Será que a gente tem prosseguido? Será que a gente está firme no propósito? Ou a gente tem vacilado? Será que a gente tem vacilado nos pensamentos? E achado que poderia desistir? Não é para mim. Não é para mim. Para quê? O Senhor está te dando uma chance muito grande. Porque a palavra fala que muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Nós falamos aqui de eternidade. Eu estava falando com meu pai hoje sobre a Bíblia. A palavra de Deus, ela é o manual do homem. O Senhor nos deixou para nos dar uma direção de caminhada, de como nós devemos caminhar. Ele nos aponta um caminho em direção ao alvo. Mas a Bíblia só narra 6.000 anos dentro, 6.000 e poucos anos aqui, a gente não precisa, uma data precisa, né? Dentro da eternidade, de um começo que a gente não consegue imaginar, porque não tem começo e não tem fim. Esse é o nosso Deus. Então, a palavra de Deus até aqui está falando de 6.000 anos, que é nada, comparado à eternidade de estar com Cristo. É muito grande. Então, quando eu falo de Deus, eu não quero explicar Deus, porque Ele é inexplicável. Nós temos que acreditar na sua vontade, no seu querer por fé, e é por isso que nós estamos aqui. Ele nos deu essa chance de nós estarmos aqui. E eu pergunto para você, você está firme no propósito ou tem variado? Meu Deus. Queridos, é muito grande o que o Senhor preparou para nós. Transcende o nosso entendimento. O nosso entendimento é limitado, transcende o nosso intelecto. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 9, 24 vai falar que, Paulo fala que todos correm por um prêmio. Ele fala lá que já tinha a base, né? Provavelmente a base romana, havia os campeonatos lá e todos corriam em direção a um prêmio e só um levava o prêmio. Aqui não tem limite, é só você correr que você vai ser premiado no final. É só você correr e não parar e não desistir que você vai ser premiado, mas você não pode parar e ficar para trás e não chegar na linha de chegada. Eu quero finalizar, queridos. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. O Senhor está dizendo assim: tens dúvida? Peça para Ele que Ele vai te mostrar. Está com dúvida? Dobre o seu joelho, pede para o Espírito Santo te mostrar, Ele vai te dizer. Tenhamos o mesmo modo de pensar. Ele está dizendo para a igreja: ei, unidade, o mesmo modo de pensar, aquilo que nós estamos falando. Pense nas coisas do alto. Não entre em contradição entre vocês. Pense nas coisas que o Senhor tem preparado para nós. São muito maiores. Que nós iniciamos essa semana, queridos, sabendo que o Senhor tem muito mais para nós.
há uma eternidade para que nós alcançarmos. Precisamos ir em direção ao alvo que é Cristo e não variar. E de forma certa. Porque o Senhor tem muito para a gente. Muito, eu tenho certeza disso. Senhor, eu sempre falo aquilo que a minha vida é assim, eu vou caminhando e a ponte vai se formando porque o Senhor, Ele conhece o coração de cada um. Ele vai dar segundo o comprometimento de cada um, segundo aquilo que cada um está preparado para ter, para receber. Mas nós precisamos dar o primeiro passo, começar a caminhar com Ele. À medida que nós começamos a caminhar com Ele e começamos a avançar e afirmar os nossos passos, o Senhor vai nos direcionar para o alvo. E você vai chegar no final, eu tenho certeza, acabar a carreira e guardar a fé. Assim como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme